Tarde Especial. Entrevista. A nossa reflexão de hoje foi sobre o poder da fé. Nem sempre quando a gente pede as coisas a Deus do nosso jeito, são atendidos da maneira que a gente quer. Isso não significa que Deus não escutou a gente, pelo contrário, Ele sempre escuta as nossas orações. Na linha nós estamos com o padre da paróquia Nossa Senhora das Graças, no Curado 4, em Jaboatão. E eu já peço desculpas aqui porque a gente está com a legenda na rede social, você que está acompanhando, está a legenda Paróquia das Graças Recife. Então, corrigindo, foi um erro meu aqui, Paróquia das Graças Jaboatão, é o nosso querido padre Renato Mateus. Boa tarde, padre, bem-vindo ao Tarde Especial de hoje. Boa tarde, Ivanildo, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Olinda. E eu já quero começar trazendo uma realidade, padre. Eu sou sacerdote, que tem a missão também de rezar e conduzir o povo a essa questão da oração, principalmente nesse tempo de pandemia, e o padre pegou Covid-19. Como é que pode? Pois é, né? Eu não podia ficar de fora. Como foi essa experiência, padre? O pastor... Como o Papa Francisco nos diz, nós temos que estar próximo ao povo, sentindo o cheiro do povo. De modo que eu não poderia ficar de fora sem ter pego também o coronavírus. Né? Então foi uma experiência assim, difícil, mas já estou com mais de um mês e posso dizer, eu venci o coronavírus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem muita gente, padre, que inclusive nesse tempo está com medo, acabrunhado, alguns entrando em pânico, outros dizendo eu peço tanto, rezo tanto, e Deus não escuta a minha oração. Padre, quando Deus não atende do jeito que a gente quis, eu posso considerar que foi um livramento, um pedido que não é atendido por Deus? Claro que podemos considerar. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Tudo é permissão, tudo é bondade, tudo é providência divina. Tudo que nos acontece é Deus que está olhando para cada um de nós. Isso não devemos ter dúvida alguma. Deus está sempre olhando para nós. Perfeito. Padre Renato Mateus, aí na paróquia nós sabemos que os trabalhos continuam. A paróquia não está tendo celebração nesses dias com a presença do povo, mas como é que o senhor tem lidado nesse tempo de isolamento social? Olha, filho, esse mês de maio foi um mês bastante difícil. Até então, os outros meses anteriores, março e abril, nós estávamos mais numa dinâmica mais ativa, né, de transmissão de missas, de textos, momentos de adoração, o texto da misericórdia, enfim, as redes sociais da paróquia todas se movimentando, os grupos, algo muito interessante que me chamou a atenção na minha paróquia, os grupos da paróquia rezavam o texto pelo WhatsApp. Olha que beleza. Que beleza, né? Que beleza. Não tem memória de telefone que aguente tanto áudio, mas é verdade. Que coisa boa, né? Então, é muito bonita essa vivência da fé de uma forma diferente. Agora, no mês de maio, nós temos uma parada um pouco, porque foi o tempo que eu adoeci, e também o pessoal todo que estava trabalhando comigo nas celebrações, aquele pequeno grupo, que eu fiz questão desde o início de formar um grupo, e que fosse um grupo único, para que nós não tivéssemos um rodízio de pessoas. Perfeito, padre. Porque eu tinha consciência que quando um pegasse, todos pegavam. E isso aconteceu? E isso de fato aconteceu. Quando o padre pegou, todos que estavam juntos pegaram, não é? Então foi uma experiência assim que todos puderam viver, de fato, no mesmo momento, esse clima de sofrimento, esse clima que estamos vivendo, esse clima de tanta tensão. Mas mesmo assim, a paróquia se manteve assim, está se mantendo viva, atuante e, na medida do possível, procurando estar próximo aos fiéis. Isso é o que é mais importante. Padre, o senhor tem aí no seu território paroquial um trabalho espetacular que a gente até aqui já destacou uma vez, que é a Casa das Gestantes, não é isso? Como é que funciona? Exatamente. E como é que está o trabalho nesse período, padre? Olha, a Casa da Gestante é uma entidade, um grupo que trabalha visando a vida, né? Salvando vidas, pessoas que querem promover o aborto. Então nós temos essa meta de lutar para defender a vida. E mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, o grupo continua trabalhando, né, pelas redes sociais e também dando assistência àquelas mãezinhas que precisam tanto da nossa ajuda, mãezinhas abandonadas, mãezinhas rejeitadas, que muitas vezes
estavam decididas a abortar e desistiram de fazer o aborto, graças ao acompanhamento da nossa equipe, que nós mantemos essas mãezinhas com cestas básicas, a questão de alimentos. E a semana passada mesmo, nós distribuímos alguns enxovais já para as mãezinhas que estão próximas de dar à luz. De modo que estamos em quarentena, estamos vivendo este isolamento, mas a caridade não pode deixar de ser feita. Perfeito. E isso nós estamos procurando dentro da medida do possível, mesmo com toda a dificuldade, mas nós já estamos fazendo. Uhum. Em todos os períodos, desde guerra, pós-guerra, pandemias e tantas outras coisas, padre, a igreja ela foi sempre pioneira, ela sempre foi aquela que chega na necessidade. O senhor também está vendo, digamos que, lampejos dessa realidade nesse tempo de isolamento social? Claro, claro. O papel da igreja é fundamental na sociedade, né? A gente pôde perceber quando nós começamos esse período de quarentena, ali por volta do dia de São José, 19 de março, quando tudo fechou, e a gente percebeu que a sociedade, os nossos paroquianos de modo geral, entraram como que em clima de desespero. Entendi. Era uma angústia muito grande, as pessoas nos ligando, chorando, apavorada. E aí eu me questionava na condição de padre, o que fazer? E aí, mais uma vez, a gente vê a necessidade de estar próximo ao povo, estar junto às ovelhas. E o único canal que a gente tinha são as redes sociais. Então a gente procurou da melhor maneira se fazer presente, de forma que a igreja, né, é necessária na sociedade. Quando a gente tem uma força, um apoio, e a igreja é esta força para nós, né, esse apoio, porque de fato ela não vive por si, é Deus quem age na igreja. E isso é o que nos motiva a cada vez mais nos entregarmos a esse trabalho. Enquanto a sociedade vive aí, nesse momento de pandemia, de crise, discutindo políticas, discutindo outros assuntos frívolos de terceira categoria, a igreja está com a atenção voltada para o povo, para a questão humana, para a questão da oração, para a questão familiar, para a questão da fraternidade, né, ajudando, sendo essa presença do Evangelho de Cristo dentro da casa. Muito bom, padre. Para encerrar e antes de também pedir uma mensagem e a bênção, padre, fale para a gente sobre o terço dos não nascidos. É uma realidade também de espiritualidade vivenciada aí na paróquia? Pois é, uma realidade vivenciada pelo grupo que participa da Casa da Gestante. Sim. O terço dos não nascidos. É onde se coloca nas mãos de Maria aquelas crianças que não nasceram, que sofreram aborto, né? E aí reza-se por essas crianças, para que Maria acolha no seu ventre maternal. E como referência desse texto, temos a imagem de Nossa Senhora dos Nascituros, uma imagem de Maria com a criança nos braços, e depois do manto de Maria vão caindo várias imagenzinhas de crianças, de feto em formação. Né? Mesmo esses fetos, essas mãezinhas que por um motivo ou por outro, nós não podemos condenar nem apontar, mas praticam o aborto, né? Maria, que é a mãe de todas as mães, e então acolhe esses fetos, acolhe essas crianças no seu ventre materno. E o texto dos não nascidos justamente reza-se pelas vítimas e reza-se também pelas mães, aquelas que praticaram o aborto. Que bom. Então, não é um texto onde a gente fala somente as vítimas e condena as mães, mas tem toda uma realidade também de intercessão por elas, né, padre? Exatamente. Nós não podemos nem temos o direito de apontar para ninguém. Ninguém está dentro de ninguém para saber o que se passa. Não estou aqui querendo justificar o aborto, de modo algum. Nós devemos defender a vida e a vida em plenitude, né? Mas, como diz o próprio Cristo, não olhar apenas para o pecado, olhar de fato para o pecador. Aí onde está a diferença da coisa, né? Não apontar, mas acolher e abraçar. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade enquanto igreja, enquanto cristãos. Padre, a gente está chegando aqui já na hora da misericórdia e para encerrar a nossa conversa, eu gostaria também que o senhor tivesse a liberdade de se dirigir também aos seus paroquianos, que é uma grande audiência também, graças a Deus, a gente tem na sua comunidade, na sua paróquia, mas também ao nosso povo,
a grande maioria também dos nossos ouvintes, a gente tem uma gama muito grande de idosos, de pessoas que estão no grupo de risco, e que nesse momento a gente tem recebido tantas intenções de gente que está aperreado, gente que está sozinho, gente que está com medo, gente que está ansioso, e no meio dessa ansiedade, no meio de tudo isso, no meio de tanta notícia ruim, porque tem meios de comunicação aí que é o dia inteiro, é morte, 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 morte. A gente pede também, Padre, agora uma mensagem de vida, e pedimos também que o Senhor abençoe o povo de Deus após essa mensagem. Caros filhos e paroquianos, amigos desta imensa arquidiocese de Olinda e Recife, meus filhos da Paróquia das Graças, na pessoa de Jéssica, que é funcionária da Rádio Olinda, eu saúdo a todos os meus paroquianos. Digo a vocês, na condição de pastor, não é tempo de ter medo, não é tempo de desespero, não é tempo de lamúria, não é tempo de reclamação, nem de blasfêmia, nem de questionamento contra Deus, mas é tempo de alimentar a fé. Se alimentarmos acesa dentro de nós a fé, tudo passará e a escuridão cessará. Ainda que essa chama esteja bem pequena, se alimentarmos, teremos sempre a luz de Deus na nossa vida. Portanto, a mensagem que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de esperança. Confiar em Deus. Deus que em toda a história da humanidade esteve voltado para o seu povo. Não é agora que Deus há de nos abandonar. Jamais. Porque o Deus que nós servimos é fiel. Esta é a grande verdade que nos alimenta. Deus é fiel. E ontem na celebração eu pregava e usei uma expressão muito forte que quero repetir para vocês. Nesta fidelidade de Deus para conosco, nós precisamos ter uma fé girassol. Padre, o que é ter uma fé girassol? Você conhece a planta, o girassol. Quando ela vê a luz do sol, ela pode estar em qualquer posição, ela procura estar voltada para a luz do sol. Portanto, neste tempo que estamos vivendo, precisamos ter esta fé como um girassol. Esta fé voltada para o Cristo. Ele é a luz que nos ilumina. Ele é a luz que aquece os nossos corações. Ele é a luz que afugenta, que dissipa o medo das nossas vidas. Meus irmãos, é como se nós estivéssemos num grande barco. O condutor do barco é o pai. E o filho está brincando lá na polpa do barco. E o barco começa a naufragar. Todos se desesperam dentro do barco. Todos entram em pânico. E aquele menino, pequenino, inocente, deita e rola brincando alegremente. E lhe perguntam: você não tem medo? O barco vai afundar. E a resposta da criança é clássica: meu pai é o capitão. Ele estando na condução, nada irá me atingir. Assim deve ser nós, irmãos e irmãs. O barco é a vida, é o mundo, é o lugar em que nós vivemos. Deus é o capitão que vai à frente. Nós podemos deitar e rolar, porque sabemos que Deus é por nós. Essa é a mensagem de fé que eu quero deixar para vocês. Mas também quero lembrar os avisos importantes. Por favor, Padre. É muito importante outros avisos que eu vou lembrar agora a vocês. E eu que fui vítima do coronavírus. Manter a quarentena, ficar em casa, usar máscaras. Prestem bem atenção nesses aspectos. Outros pontos importantes. Não fazer esforço. Quarentena não é tempo de fazer faxina grande dentro de casa, mexer nas coisas, porque isso leva a uma gripe, leva a outro tipo de doença, você fica fragilizado, complica mais a situação. Beber bastante água, beber líquidos diversos, tomar suco, se alimentar bem, ter uma vida saudável, dentro das limitações que cada um exige. Então essa é a orientação que eu dou a cada um de vocês. Mas, acima de tudo, manter viva a fé. Colocar o joelho no chão, saber agradecer, saber pedir, suplicar, mas, acima de tudo, confiar. Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E, desde já, agradecer o carinho e a presteza desta emissora nossa, da nossa arquidiocese, você, Ivanildo, e também da Jéssica,
que é tão próximo a nós, na nossa Verdade. comunidade paroquial. Abençoe o povo de Deus, Padre Renato. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, de Santa Dulce dos Pobres e de São Sebastião, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, viu, Oh, Padre Renato? beleza, meu irmão, poder falar contigo. É sempre uma graça, eu fico muito feliz de tê-lo aqui e a gente vai chamá-lo outras vezes, viu? E se Conta recupere comigo. aí, se recupere, fique pronto aí, que o seu povo precisa muito do Senhor aí. Um grande abraço para todo o povo do Curado. Que bom, caríssimo. Deus abençoe, povo de Deus. Tudo de bom para vocês.